Que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. É com grande alegria que nós iremos refletir sobre uma palavra de bastante edificação para o nosso coração, para o seu coração. Esta palavra de Deus, o Espírito Santo, tem colocado no meu coração para transmitir para você que parou para assistir, por algum motivo, este vídeo. O motivo que levou você a assistir a este vídeo é exatamente o motivo que está fazendo você correr, reconhecer a necessidade de estar nos braços de Deus. A palavra está registrada no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3. Peço a você, desde já, que para continuar recebendo palavras de edificação, palavras espirituais e orações espirituais também, para que você tenha um pastor que ore por você, interceda por você e lhe aconselhe. Você clique aqui no meu canal e que você irá continuar recebendo as notificações de outros vídeos proveitosos, edificantes para o seu coração. Aqui no sininho você pode clicar. Clicando, você irá continuar recebendo mensagens inspiradoras da palavra de Deus. E quando você precisar de oração ou algum conselho, você também pode solicitar e nós estaremos dando a você. O que importa para a gente não é a sua religião, mas é a sua fé. A minha missão é religar você ao seu Deus e ao seu Pai, assim como eu fui religado. A minha missão é transmitir a você a salvação do poder que há na palavra de Deus, no evangelho da salvação, por meio dos méritos em Cristo Jesus. Assim como fui salvo, é meu dever e é minha missão compartilhar desta salvação para contigo. Como falei de início, a palavra do Senhor, a qual nós iremos refletir e iremos nos alimentarmos, está fundamentada no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3, que diz exatamente assim. Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar a leitura. Está escrito: confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Existem duas coisas fabulosas onde a gente pode encontrar nesse texto. Duas frases: confia no Senhor e faz o bem. Depois diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. Duas frases, a gente pode fazer a separação aqui nesse texto, nesse verso bíblico. Depois das duas frases, a gente pode separar o texto em 4 etapas. E veja como é edificante a palavra do Senhor ao dividir em 4 etapas. Primeiro, o verso diz: confia no Senhor. Depois fala: fazem o bem, praticai o bem. Depois diz: habita na terra. E depois fala: alimenta-te da verdade. Primeiro, confia no Senhor. Segundo, faz o bem, praticai o bem. Terceiro, habita na terra. Quarto, alimenta-te da verdade. Primeira etapa, confia no Senhor. A palavra de Deus está trazendo para mim e para você que nós devemos confiar em suas promessas. Devemos confiar nele em todas as circunstâncias da nossa vida. Quando nós confiamos nele, nós confiamos em suas palavras, nós confiamos em suas profecias, nós confiamos em suas promessas. Quando nós confiamos nele, a gente não age por conta própria, a gente age segundo a palavra do Senhor.
Veja bem, jamais você irá contratar um pedreiro para construir ou fazer uma reforma na sua casa se você não confiar nele. Veja, você vai convidar uma pessoa, um pedreiro, como por exemplo o que eu estou tirando agora, para fazer uma reforma na sua casa. Ele vai dizer que você deve comprar tantos sacos de areia, arenoso, cimento ou tijolos, a depender do que seja feito. Você vai gastar. Na hora que ele pede, que é os materiais, a quantidade dos materiais, você vai comprar confiando nele. Quando você acerta com ele o prazo que ele vai entregar a reforma pronta, você também está confiando na palavra dele. Não é verdade? Confiar. Você está confiando que ele vai fazer o serviço bem feito, vai confiar que a quantidade de materiais que ele está pedindo para comprar são os reais, são verdadeiros, não é pouco e nem demais, mas exatamente o essencial para fazer a reforma. Você está confiando. E aí, se ele pediu material demais, foi desperdício de dinheiro. Se ele passar do prazo e não entregar, e passar muito do prazo, ficar enrolando, está perdendo a sua confiança, está perdendo dinheiro porque o tempo está passando e você precisa da obra pronta, até porque foi combinado também. Veja como fica um caos, como irrita, como dá raiva quando a gente confia em alguém e a pessoa demonstra não ser digno da nossa confiança. A palavra que ela fala não é palavra de homem, palavra que tem honra, é uma palavra que é desonrada. Isso é muito desanimador, não é verdade? Porém, não é assim com Deus. Deus, ele é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. Ele zela por fazer valer ou cumprir a sua palavra. Por isso, confiai no Senhor. Não confiai nas suas próprias forças. Confiai no Senhor e na força do seu poder. Primeiro passo. Segundo passo. Quando você confia no Senhor, você tem duas alternativas no mundo em qual vive. Você tem a alternativa de praticar o que é correto, o que é agradável diante de Deus e dos homens, ou o que é mal, o que é ruim. Entre essas alternativas, a orientação da palavra do seu Deus e Pai para você, não é que você pratique o que é ruim, não é que você pratique o que é mal, mas o que você pratique o que é bom. Pratique o que é bem, fazei o bem. Quando a palavra diz que devemos fazer o bem, isso é em todo local que nós estivermos. O bem para com o pai, com a mãe, o bem para com os irmãos, o bem para com os parentes, avós, tios, tias, para com os primos. O bem, praticar o bem, fazer o bem para com os vizinhos, os amigos, com o nosso semelhante, o nosso próximo, seja ele quem for, praticai o bem. A palavra do Senhor é escrita para aqueles que servem ao Senhor. Você que é filho, você que é servo, você que é amigo de Deus, você deve confiar nele. E você deve fazer o que ele faz, que ele não é mau, ele é bom, ele é o amor. Ele pratica o que é bem para todos aqueles que o amam. E até mesmo ele derrama graça de bondade sobre aqueles que zombam dele, aqueles que não acreditam nele. Mas independente disso, você tem uma ordem. A ordem dada a você também é para praticar o que é correto, o que é bondoso. Falando nisso, ao fazer o que é, praticar o que é bem, o que é bom, fazer o bem, vale lembrar que como cristão jamais, você deve se deixar ser usado como instrumento nas mãos de Satanás para desonrar o Evangelho de Cristo, para desonrar a Cristo, para desonrar o nosso Senhor e poderoso Deus e Pai. Quando você compra alguma coisa e diz que vai pagar, honrem a sua palavra, pois o nome que você está levando é o nome de Cristo. Afinal de contas, você é cristão, não é?
Quando você fala que é servo de Deus, você representa Ele na terra. Então, quando pegar emprestado, por favor, pague. Você não pegou para si, você não ganhou. Foi um empréstimo, então devolva o empréstimo. Aquilo que você pegou emprestado, devolva. Se foi com juros, devolva. Mostre que você é um homem honrado, que é um homem de palavra. Mostre que você é uma mulher honrada, uma mulher de palavra, que verdadeiramente vocês não são deste mundo, mas que vocês deste mundo foram comprados, que vocês fazem parte do reino de Deus. Não fale que fazem apenas por palavras, mas que mostremos através de nossas atitudes que honra ao Senhor, que honra a Jesus, que honra a sua família, que honra a sua igreja, que honra a sua sociedade, para que o vosso Pai Celestial seja glorificado diante dos homens por conta das suas ações boas. Só é alinhar a vida à luz da palavra de Deus. O que é que nós iremos colher como resultado diante do ato de praticar o que é correto, o que é agradável, o que é bom? Em fazer o que é bem, são coisas boas. Cada ação gera uma reação. Se a sua ação é boa, então a reação será boa também. Na lei do retorno, existe, se você pratica o que é bom, então coisas boas virão até você, até a natureza para ensinar isso. Terceiro item, habita na terra. No texto, havia promessa de habitar na terra santa, na terra querida. E aí o povo de Israel ficou acampado na cidade santa, na terra querida, que tinha herdado por herança de Abraão. E aí a palavra diz, habita na terra. Tu habita na terra, qual é a terra que tu habita? Primeiro, no planeta Terra. Primeiro, no planeta Terra. Segundo, se é num país X, eu moro num país chamado Brasil, especificamente no estado chamado Sergipe, especificamente, exatamente na cidade chamada Aracaju. Mas nessa região, nessa terra que eu habito, que eu moro, o que é que eu devo fazer? O que é que você deve fazer? O que é que nós devemos praticar? Algo simples, algo fabuloso, algo que honra a Deus, algo que agrada a Deus. Sabe o que é? Alimenta-te da verdade. Habita na terra e alimenta-te da verdade. O nosso estômago, quando não está com alimento, ele começa a doer, mostrando fome. E a fome, às vezes, aperta, gera reações no organismo, como tonturas, fraqueza, sensação de fraqueza. A depender do tempo que a pessoa passa sem comer, sensação de desmaio, e a pessoa pode chegar a uma sensação de fraqueza a tal ponto que o organismo pode desmaiar. Vocês sabem disso. Cada frutas, cada vegetal, cada alimento que comemos, ele possui uma quantidade de nutrientes e vitaminas diferenciadas uma da outra, mas que são essenciais para o nosso organismo. Então devemos buscar sempre se alimentar do que é bom, porque se nós nos alimentarmos do que é ruim, então nosso organismo ficará debilitado. Não é uma verdade? Isso é um fato inquestionável. Então o que é que eu farei para fortalecer o meu organismo, para proporcionar saúde para o meu organismo? Eu devo me alimentar de coisas saudáveis, de coisas que proporcionem saúde ao meu organismo e não doença. No texto bíblico, quando diz alimenta-te da verdade, a verdade também traz uma consequência. A consequência da verdade é a libertação do engano. A consequência da verdade é a salvação do erro. A consequência da verdade gera coisas boas em nossa mente, no nosso coração, edifica o nosso espírito, edifica o nosso ser. Porém, o contrário de verdade é a mentira. Se
o seu coração, se a sua mente não estiver sendo ocupados por coisas que são verdadeiras, por mensagens verdadeiras, ele estará vazio. Se estará vazio, então será ocupado por alguma coisa que os seus olhos, como as janelas do coração, estarão contemplando, por coisas que os seus ouvidos estarão ouvindo. Então, se estas coisas são mentiras, se são coisas mentirosas que você assiste, que você ouve, que você conversa, então as consequências do resultado dos frutos da mentira também irá trazer doença à sua mente, à sua alma, ao seu psique. Percebe? Como pensamentos negativos, como mensagens negativas. E naturalmente, diante disso, você acaba dando legalidade aos demônios, para que eles tragam maldição sobre sua vida. Porque quando você medita no que é errado, quando você come muito do que é errado, do que é mentiroso, o seu coração fica impuro. Os seus pensamentos ficam detidos no que você visualiza, no que você escuta. Isso é mentira? É mentira. E aí você fica perdido na própria mentira. Então, quer se desintoxicar, quer se esvaziar das mentiras que este mundo proporciona, de tanta fake news que as autoridades do nosso país proporcionam. Porque, por conta da corrupção pecaminosa que há dominando no mundo, dominando nosso país, dominando nossa cidade, você deve ir para a palavra do Senhor e acreditar na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a verdade. Lembre do que Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4 a 6, se eu não estiver enganado. Porém, é certo que está escrito as seguintes palavras: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja que o texto bíblico diz que a palavra de Deus é a verdade. Então, alimenta-te dela. No livro de Salmos, sobre os 4 itens que é destacado: confia no Senhor, fazei o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta da verdade, que é a palavra de Deus. Jesus estava orando e disse: Pai, santifica os meus discípulos na verdade, Pai, e a tua palavra é a verdade. Nós podemos pedir a Deus agora, por meio da oração, que Ele nos santifique na verdade, que é a palavra dEle. Mas para que a palavra dEle esteja no meu coração, esteja no seu coração, é necessário que eu a busque. É necessário que eu leia. É necessário que eu escute. É necessário que eu me detenha, que eu medite dia e noite, para que o meu coração, para que a minha mente, para que o meu corpo, como templo do Espírito Santo, esteja alimentado da verdade e seja nutrido pelas vitaminas, os nutrientes, os sais minerais que contêm a verdade. Que coisa maravilhosa, né? Isso é o que Deus deseja para você como servo. Isso é o que Deus deseja para você como um amigo dele. Isso é o que Deus deseja para você como filho. Um desejo de um pai para o filho. É a boca do Senhor que diz. Então, confia no Senhor. Faz o bem. Habita na terra e alimente-te da verdade. Fazer o bem a todos. Pratique o que é bom. E se a pessoa do seu lado não praticar o que é bom para com você, não julgue ela. Não se detenha nela. Detenha-se o seu olhar em Cristo Jesus, nas atitudes de Jesus, nas ações de Jesus, nas ações bondosas de Deus. Pratique o que é correto. Faça a sua parte. Faça o que a palavra de Deus fala para você. Porque se o outro não praticar, não é porque o outro não obedece que você deve desobedecer. Ele vai colher os frutos da sua desobediência à palavra de Deus. Porém, você tem a opção de escolher os frutos da obediência.
Então, obedecemos a palavra do Senhor e colhemos seus frutos. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua fé. Vamos orar? Oremos. Pai Santo e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, a Ti peço, Pai, aumenta a nossa fé em Ti, para que a gente confie cada dia mais no Senhor e em todas as Suas promessas. Aumenta, Deus, a fé de cada um dos que estão assistindo este vídeo. Aumenta, Senhor, para que confie cada dia mais no Senhor e em Suas promessas. Santo Deus, que por meio do Teu Espírito Santo e mediante as Tuas promessas em nosso coração, sejamos motivados para praticar o que é correto, o que é puro, o que é santo, para praticar o que é bem, o que é bom, para fazer o que é correto, para praticar o que é bom. Praticai o que é bom. Fazei o bem a todos que estiverem à nossa volta, ao nosso redor e ao derredor também. Aos que estiverem perto e aos que estiverem longe também, seja por meio de uma palavra escrita ou falada, ou através de um vídeo. Motivai o nosso coração em Espírito Santo, e assim nós iremos obedecer a Tua voz, ó Pai. Que nós, aonde nós estivermos, habitando, morando, seja no Brasil ou fora do Brasil, que a gente alimente da verdade, que nós alimentemos da verdade, que a gente seja movido a escolher, que a gente busque cada dia mais a verdade, conhecer mais a verdade, ser edificado pela verdade, ser fortalecido na verdade, e que a força da verdade, que o poder da verdade, que os nutrientes da verdade nos proporcionem saúde espiritual, em nome de Jesus. Abençoe cada um dos que estão assistindo este vídeo, Senhor, que estão fazendo parte desta oração nesse exato momento. Que em nome de Jesus a Tua graça esteja sobre eles. A Tua misericórdia perdoe os seus pecados. No poderoso nome de Jesus. E que restabeleça, Senhor, a Tua santa paz em seus corações e em suas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um forte abraço, fica com Deus.